Estamos de volta e a inflação oficial ficou em 0,10% em outubro, um recorde para o mês no Brasil. Segundo o IBGE, a queda no preço da energia elétrica foi destaque. Desde 1998, o mês de outubro não registrava uma inflação tão baixa. Segundo o IBGE, ela teve alta de 0,10% em relação ao mês anterior, quando houve deflação de menos 0,04%. Em outubro de 2018, a taxa foi de 0,45%. No acumulado do ano, a inflação está em 2,60% e nos últimos 12 meses, 2,54%. O destaque ficou com o grupo habitação, caiu cerca de 0,6%, né? Influenciado aí pela energia elétrica, que caiu mais de 3%, por conta da mudança de bandeira tarifária, de vermelha patamar 1 em setembro para bandeira amarela agora em outubro. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 3 apresentaram deflação de setembro para outubro, além da habitação, artigos de residência e comunicação. As taxas positivas foram registradas nos setores de vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, alimentos e bebidas e educação. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou que preparará um projeto para baixar os juros cobrados no cheque especial. Essa é uma das modalidades de crédito com juros mais altos do país. Só perde para o cartão de crédito. Se quiser ser amigo do Ricardo, nem fale do cheque especial. Não tenho mais, não trabalho mais com isso, deixei de trabalhar para me programar financeiramente melhor. O cheque especial é um tipo de empréstimo pré-aprovado que o banco deixa disponível para o cliente. Quando falta dinheiro na conta corrente para, por exemplo, pagar uma conta, o valor é automaticamente liberado. E é aí que mora o perigo. Normalmente, esse crédito é apresentado no extrato da conta, indicado pela palavra limite. Quem gasta além do saldo, contrata o empréstimo sem precisar fazer nada. A liberação automática facilita o uso e, consequentemente, o endividamento. É um valor que, se você mantiver utilizado, ele vai pesar de maneira muito significativa na sua renda. Muito provavelmente, você vai pagar a dívida 2 ou 3 vezes após um determinado período de tempo e ainda vai ter dificuldade de continuar pagando. O cheque especial é um dos produtos mais caros do sistema financeiro. A taxa de juros fica em média em 327% ao ano. Isso significa, por exemplo, que uma dívida de R$500 ao final de um ano salta para R$2.135. R$500 da dívida inicial e cerca de R$1.600 só de juros. No ano passado, mais de 50% dos clientes de banco usaram um cheque especial em pelo menos 6 meses. O ano fechou com 22 bilhões de reais no cheque especial, com mais de 3 bilhões de inadimplência. E na verdade foi minha mãe que usou, né? Porque ela não sabia que era o tal do LIS, né? É o limite que tem lá do banco. E aí não me suja. Até hoje estou meio endividado, tá devedor ainda lá. Estou tentando pagar, né? A proposta do governo de baixar os juros pode ajudar a reduzir o endividamento. O fundamental é que aumente a concorrência no sistema, é fundamental que aumente a disponibilidade de recursos para os bancos, para que essas taxas caiam. Caindo essas taxas, elas vão pesar menos na renda das famílias e elas vão usar esse dinheiro com algo mais interessante. E os carros são os campeões de recalques, segundo dados do Ministério da Justiça. Os automóveis corresponderam a 3 de cada 4 campanhas para preparar defeitos de fábrica. Quem não atende ao recalque desvaloriza o carro na hora da revenda. Só no primeiro semestre deste ano foram iniciadas 75 campanhas de recall no Brasil. Destas, 58 eram de automóveis, segundo dados do Ministério da Justiça. Anteontem, a General Motors anunciou que vai fazer um recall do modelo Onix Plus. Pelo menos 2 unidades pegaram fogo por causa de um problema na eletrônica do carro. É uma sequência de lançamentos, né, mudanças tecnológicas que são incorporadas nos veículos. Essas mudanças tecnológicas demandam um tempo de maturação
que nem sempre a indústria é capaz de atender em todas as situações e acaba gerando essa situação dos recalls, né? Os recalls acontecem quando o automóvel apresenta algum risco à segurança. Pode ser um problema no motor, no freio ou na direção. Na maioria das vezes, essas falhas passam despercebidas porque as condições dos testes nem sempre são as mesmas do uso no cotidiano. Todo mundo usa um chaveiro na chave de ignição do veículo. E há um tempo atrás ocorreu um problema desse de carros desligando, por quê? Por causa do peso do chaveiro que as pessoas estavam utilizando, né? Então isso daí fez com que mudasse-se o procedimento de teste dessa chave ou do componente onde a chave é colocada, com a ideia de se adaptar ao que os consumidores podem fazer. Pela lei, o recall deve ser gratuito e o anúncio tem que ser feito em diversos meios de comunicação, como jornais, rádio e TV. A orientação para o consumidor é atender ao chamado o mais rápido possível, mas não há prazo para a entrega do automóvel. Uma nova portaria do Ministério da Justiça estimula o atendimento do recall. O consumidor que for convocado para fazer o recall e ele deixar de atender, ele terá inserido no seu documento do veículo, o certificado de registro, a observação que ele não fez esse recall. Isso pode, de alguma forma, depreciar, por exemplo, o veículo no momento que vai vender para outra pessoa. E a proposta divulgada nessa semana pelo governo federal, que prevê a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e a arrecadação própria menor que 10% do total, está gerando polêmica. Em Minas Gerais, a medida pode afetar 231 municípios. Confira na reportagem a seguir. Cenário típico do interior. A Paz faz parte da vida dos mais de 2.900 habitantes de Fortuna de Minas, que fica a 99 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade pode ser pequena, mas o orgulho de pertencer a essa terra não cabe no peito. A cidade que é maravilhosa para viver, para educação, só para serviço e emprego que não tem muita, coisa assim para gente ser, para emprego, principalmente para o jovem. Não orgulho de ser fortunense, uma cidade muito boa, tranquila, lugar bom de se viver. A tranquilidade do povo só é quebrada com as notícias vindas de longe, lá de Brasília. A proposta de emenda constitucional apresentada nesta semana pegou de surpresa Fortuna de Minas e outros 223 municípios mineiros. Com a intenção de economizar, a ideia é que cidades com menos de 5 mil habitantes e menos de 10% de recursos próprios sejam incorporadas a outros municípios. Com menos de 3 mil habitantes, é natural que a gente encontre o sossego na praça principal. A cidade chama Fortuna de Minas, mas falta arrecadação própria que faça jus ao nome. Apenas 4,5% do orçamento é gerado aqui mesmo no município. O restante vem de repasses do Estado e da União. Por isso, independentemente de como os serviços estão sendo executados, esse município voltaria a ser um distrito, como já foi num passado recente. A cidade já fez parte de 7 Lagoas e até 1962 figurava como o distrito de Inhaúma. A proposta de emenda constitucional prevê que até 4 cidades se tornem uma, com o município mais rico gerindo os outros. Isso aconteceria em 2025, mas a ideia já provoca debates. O próprio prefeito vê vantagens na mudança, com ressalvas. Olhando simplesmente pelo lado financeiro, eu acho uma boa ideia, porque é uma economia muito grande que se geraria com essa função. Mas tem a questão da identidade das pessoas, da identidade cultural, religiosa, entre outras. Aquelas pessoas que nasceram em Fortuna de Minas, como passaria a ser? A gente seria incorporado a outro município, a gente iria se fundir com o município vizinho, seria necessário trocar o nome do município, isso iria se manter. Então muito pouco se sabe sobre o tema. Então precisa ser amplamente divulgado, amplamente discutido, principalmente com a população, para a gente ter uma ideia bem centrada para ver o que é melhor para o nosso município. A cidade tem 9 vereadores, um número mínimo garantido pela Constituição brasileira. Com salário perto de R$3 mil, eles se encontram 3 vezes ao mês, nas reuniões ordinárias. A nova sede foi inaugurada há 3 anos, obra que custou R$400 mil. O orçamento anual gira em torno de R$750 mil. Para o presidente da Câmara, a ideia de tirar Fortuna do mapa é desnecessária. Eu acho que eles deveriam fazer um estudo, primeiro,
das cidades aonde, né, está funcionando, igual a cidade Fortuna de Minas, enquadra, né, menor habitantes que 5 mil, que eles, né, especificam, mas é uma cidade onde tudo funciona. Além da questão econômica, a autonomia e a sensação de pertencimento estão em jogo. O cientista político lembra que as emancipações dos municípios surgiram muito pelo desejo popular. Para que haja esse processo de incorporação, é fundamental seguir o que dispõe a Constituição. E o artigo 18 da Constituição Federal, ele trata sobre a organização do território no nosso Estado Federal. E para que haja uma incorporação, a relação ao município, você pode ter uma incorporação, ou seja, um município incorpora o outro, você pode ter uma fusão de municípios, ou seja, 2 municípios se juntam criando um outro, um terceiro município, e pode ter o desmembramento, que é o mais comum, ou seja, surgimento de município a partir do território de um município anterior. E em todos os casos é fundamental ouvir a população. Nós estamos numa democracia e essa escuta da população por meio de um plebiscito, ou seja, uma consulta prévia, onde vai se perguntar simplesmente ao povo do município, aos munícipes, se eles desejam ou não essa incorporação, essa fusão. Né? E aí é vinculativo, ou seja, o que o povo do município decide é obrigado a ser respeitado. Então é um processo que tem que observar lei federal, lei estadual e vontade da população do município. Enquanto isso, sobra a indignação da população em cima da proposta que ainda nem foi discutida no Congresso. Há mais de 50 anos atrás, né, os grandes homens de Fortuna de Minas se uniram, batalharam e lutaram muito para a emancipação do município. Aqui deixou de ser uma vila para ser o município de Fortuna de Minas. Hoje, pessoas em Brasília que não nos conhecem, muitos nem nunca vieram aqui, querem acabar com o município, querem voltar aqui a ser uma vila, pertencer a outra cidade. Ou seja, isso é andar para trás. E no próximo bloco tem Cidade Cultural com Emanuele Moraes. Não saia daí.